Sou inteiro ser de luz, sou eterno ser de amor. Estou aqui plantando a paz para ser feliz. Pelos campos quero andar, todo bem você meia. Sou pela vida, pela conquista de um ser melhor. E vou por aí, pelo céu de anil, e vou bem dizer, te fazer sorrir. Sou do bem, sou da paz, tenho Deus em mim. Sou do bem, sou da paz, sou feliz assim. Sou inteiro ser de luz, sou eterno ser de amor. Estou aqui plantando a paz para ser feliz. Pelos campos quero andar, todo bem você melhor. Sou pela vida, pela conquista de um ser melhor. E vou por aí, pelo céu de anil, e vou bem dizer, te fazer sorrir. Sou do bem, sou da paz, tenho Deus em mim. Sou do bem, sou da paz, sou feliz assim. Deus Pai de amor e infinita bondade, cubra-nos, Pai, com sua luz, com teu amor, para darmos início aos trabalhos da Casa de Açúcar. Nesse momento aqui, conectados através da internet, na cidade de São Lourenço, em Minas Gerais, terra de Chico Xavier, terra de tantos trabalhadores da leitura dos Espíritos. E aqui estamos, Pai amantíssimo, para que nessa noite possamos aprender um pouco mais sobre o Evangelho de amor edificado por Jesus. Graças te damos, Pai, fica conosco hoje e sempre, que assim seja, que assim será. Hoje é a teoria magnética e a do meio ambiente. Resta-nos examinar duas objeções, as únicas que realmente merecem esse nome, porque se apoia em teorias racionais. Uma e outra admite a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas exclui a intervenção dos espíritos. Para a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos seriam apenas efeitos magnéticos. Os médiuns ficariam num estado que se poderia chamar de sonambulismo.
acordado, fenômeno conhecido de todos os que estudaram o magnetismo. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. Os círculos da percepção intuitiva se ampliam além dos limites de nossa percepção ordinária. Dessa maneira, o médium tiraria de si mesmo e por efeito de sua lucidez tudo quanto diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre as coisas que lhe sejam mais estranhas no estado normal. Não seremos nós que contestaremos o poder do sonambulismo, cujos prodígios presenciamos, estudando-lhe todas as facetas durante mais de 35 anos. Concordamos que, de fato, muitas manifestações espíritas podem ser explicadas por esse meio. Mas uma observação prolongada e atenta mostra uma multidão de fatos em que a participação do médium, a não ser como um instrumento passivo, é materialmente impossível. Aos que participam desta opinião, diremos como já dissemos aos outros: vede e observai, porque seguramente ainda não vistes tudo. E a seguir lhes apresentaremos duas considerações tiradas de sua própria doutrina. De onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De maneira alguma. Mas então, quem a revelou? Precisamente esses médios de que exaltais a lucidez. Se, portanto, essa lucidez é tal como a supondes, por que teriam eles atribuído aos espíritos aquele que teria tirado de si mesmos? Como teriam dado esses ensinamentos tão preciosos, tão lógicos, tão sublimes, sobre a natureza das inteligências extra-humanas? De duas, uma. Ou eles são lúcidos ou não são. Se o são e se podem confiar na sua veracidade, não se poderia admitir, sem contradição, que não estejam com a verdade. Em segundo lugar, se todos os fenômenos provêm do médium, deviam ser idênticos para um mesmo indivíduo e não se veria a mesma pessoa falar linguagens diferentes, nem exprimir alternadamente as coisas mais contraditórias. Essa falta de unidade nas manifestações de um mesmo médium prova a diversidade das fontes. Se, pois, não podemos encontrá-las todas no médium, é necessário procurá-la fora dele. Segundo a outra teoria, o médium é ainda a fonte das manifestações, mas, em vez de tirá-las de si mesmo, tira-as do meio ambiente. O médium seria uma espécie do espelho refletindo todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Nada diria que não fosse conhecido, pelo menos de algumas delas. Não se poderia negar, e vai mesmo nisto o princípio da doutrina. A influência exercida pelos assistentes sobre a natureza das manifestações. Mas essa influência é bem diversa do que se pretende, e entre ela é a que faria do médium um eco dos pensamentos alheios. A grande distância, pois milhares de fatos demonstram peremptoriamente o contrário. Há, portanto, um erro grave nessa teoria, que mais uma vez prova o perigo das conclusões prematuras. Essas pessoas, incapazes de negar a existência de um fenômeno que a ciência comum não consegue explicar, e não querendo admitir a intervenção dos espíritos, explica-no a seu modo. A teoria que sustentam seria sedutora se pudesse abarcar todos os fatos, mas assim não acontece. E quando se demonstra até a evidência de algumas comunicações do médium,
são completamente estranhas aos pensamentos, aos conhecimentos, às próprias opiniões de todos os presentes e que essas comunicações são muitas vezes espontâneas e contradizem as ideias preconcebidas. Elas não se entregam por tão pouco. A irradiação responde, amplia-se muito além do ciclo imediato que nos cerca. O médium é o reflexo de toda a humanidade. E dessa maneira, se não encontra as inspirações ao seu redor, vai procurá-las fora da cidade, no país, no mundo inteiro e até mesmo em outras esferas. Não creio que essa teoria encerre uma explicação mais simples e mais provável que a do Espiritismo, pois supõe uma causa bem mais maravilhosa. A ideia de que seres do espaço, em contato permanente conosco, nos comunique os seus pensamentos, nada tem que choque mais a razão do que a suposição dessas radiações universais, vindas de todos os pontos do universo para se concentrarem no cérebro de um indivíduo. Acreditava na vida, na alegria de querer sonhar, nas mães dos meninos de rua, nas noites que tinham luar. Em Deus eu pensei muitas vezes, pois Deus era o céu e o mar, era um morro coberto de estrelas, era dor e também meu pelar. Viver para mim um presente, nas ladeiras da vida brinquei, um moleque, um menino sem guia, já caí, já sorri, já chorei. E eis que um homem me chama, agora do lado de cá. Vem aprender mais um pouco, aqui é tão bom quanto lá. Laraiá, laraiá, aqui é tão bom quanto lá. Laraiá, laraiá, aqui é tão bom quanto lá. A vida então continua, não temos como fugir. Vive e aproveite o agora, também vai chegar sua hora. Eis que um homem me chama, agora do lado de cá. Vem aprender mais um pouco, aqui é melhor do que lá. Laraiá, laraiá, aqui é tão bom quanto lá. Laraiá, laraiá, aqui é tão bom quanto lá. Bonita é a vida, é bonita e é bonita, independente do lugar. Laraiá, laraiá. Bonita é a vida, é bonita e é bonita. É só saber amar. Laraiá, laraiá. Saber amar. Laraiá, laraiá.
saber amar. Então, o Evangelho. Capítulo 28, coletânea de preces espíritas pelas pessoas a quem tivemos afeição. Item 62, instrução preliminar. Como é horrível a ideia do nada. Como devemos lastimar aqueles que acreditam que a voz do amigo que chora a falta de seu amigo perde-se no vazio e não encontra nenhum eco para lhe responder. Estes que pensam que tudo morre com o corpo desconhecem as afeições autênticas, sinceras e sagradas. Os que pensam que o gênio que iluminou o mundo com sua vasta inteligência é uma combinação de células de matéria que se extingue para sempre como um sopro, que do ser mais querido, um pai, uma mãe ou um filho adorado, apenas restará um pouco de pó que o tempo dissipará para sempre. Como um homem de coração pode continuar frio a esse pensamento? Como a ideia de um aniquilamento absoluto não o gela de pavor e não lhe faz, ao menos, desejar que não seja assim? Se até então sua razão não lhe bastou para tirar suas dúvidas, eis que o Espiritismo vem eliminar toda a incerteza sobre o futuro, por meio das provas materiais que dá da sobrevivência da alma e da existência dos seres de além-túmulo. Tanto assim é que em todos os lugares essas provas são recebidas com alegria. A confiança renasce, pois o homem sabe que de agora em diante a vida terrena é apenas uma curta passagem que conduz a uma vida melhor, que seus trabalhos na terra não estão perdidos para ele e que as mais santas afeições não são desfeitas sem mais esperanças. Veja esta obra nos capítulos 4, versículo 18, capítulo 5, versículo 21. Prece. Dignai-vos, Senhor meu Deus, a acolher favoravelmente a prece que vos dirijo, pelo Espírito, né, o Espírito que a gente quiser fazer a prece, fazei-lhe sentir vossas divinas luzes e tornai-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permiti que os bons espíritos levem até ele minhas palavras e meu pensamento. Tu, que fostes tão querido neste mundo, escuta minha voz que te chama para te dar uma prova da minha afeição. Deus permitiu que tu fosses libertado primeiro. Eu não devo me lamentar. Seria egoísmo. Seria ver-te ainda sujeito às penalidades e aos sofrimentos da vida. Espero com resignação o momento de nos juntarmos num mundo mais feliz, onde tu chegastes antes. Sei que nossa separação é apenas temporária, e por mais longa que ela possa me parecer, sua adoração se apaga diante da felicidade eterna que Deus promete aos eleitos. Que sua bondade me preserve de fazer algo que possa retardar este instante desejado, e que assim me poupe a dor de não ter de encontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Como é doce e consoladora a certeza de que há entre nós apenas um véu material que te oculta a minha vista, que podes estar aqui, ao meu lado, a me ver e a me ouvir como antigamente, e melhor ainda que antigamente. Que não me esqueças mais e que eu mesmo não te esqueça, que nossos pensamentos não parem de se confraternizar, e que o teu me siga e me sustente sempre. Que a paz do Senhor esteja contigo. Esse ainda mesmo para a gente que é, né, que se considera espírita, né, já há tantos anos, ainda é uma situação muito, muito penosa, uma situação muito difícil, né? A gente, quando parte alguém muito querido da gente, né? Eu estava falando esse dia mesmo, né, com parentes, né? Mesmo a gente com esse entendimento que a gente já tem, né, com o estudo que a gente já tem, é difícil. Mas a gente tem que considerar, né, tudo que a doutrina nos ensina, de que realmente a pessoa que se foi, né, primeiro que nós, ela realmente está liberta. Nós é que estamos presos aqui ainda, né? No cárcere, no sofrimento, no corpo, na dor, né? A pessoa está liberta e está bem melhor do que nós, muito provavelmente, né?
E não ajuda em nada, nem a ela, nem a nós mesmos, a gente ficar se lamentando, a gente não viver corretamente o que a gente tem que viver, como ele fala aqui, né? Que nos livre de fazer alguma coisa que vá atrasar ainda mais o reencontro. Por quê? Porque se a pessoa no desespero, né? Que a pessoa no desespero que não aceita, não acredita que existe a vida espiritual, a vida após a morte, e a pessoa se mata pensando que vai encontrar a pessoa, não vai. E a separação vai ficar muito pior. E vai demorar muito mais tempo para eles se reencontrarem. Ou se faz alguma coisa, né, comete desatinos, comete erros, coisas que vão fazer com que ela repare, né, tudo que ela fez de errado, vai atrasar também o reencontro com a pessoa, porque cada um tem seu caminho para seguir. Né? E, então, tudo que tem acreditado, né, que fala, tudo tem hora e lugar certo. E muitas vezes, né, a gente não encontra a pessoa, né, porque ainda não está na hora certa. Porque os dois estão num caminho que precisava cada um percorrer o seu, né? E o reencontro não tinha nem o merecimento e nem ia ser útil para os dois naquele momento. Né? Enquanto cada um não trilhasse o seu próprio caminho, corrigisse o seu próprio caminho para poder haver esse reencontro. Né? Então, a gente pode dar um exemplo, eu falo com eu e o Márcio aqui, que só fomos encontrar depois de velho. Né? Só encontramos depois de velho, sabe-se lá, depois de quanto tempo, né? De afastamento, né? Espiritual. Porque cada um tinha que primeiro percorrer seu próprio caminho para ver se conseguia caminhar junto. Porque tem isso também, né? Às vezes, porque a gente ainda não sabe, a gente gosta, mas ainda não sabe amar, não sabe respeitar, não sabe compartilhar, não adianta ficar com a pessoa, né? Porque às vezes não é merecimento da pessoa ter alguém tão ruim junto com ela, né? Ou vice-versa, né? Então, a gente tem que ponderar tudo que a gente faz, né? O caminho é o caminho do bem. Se a gente, então, consegue caminhar corretamente, né? A pessoa que estava com a gente também consegue caminhar corretamente, se a gente seguir, então, nesse trilho do bem, continuando a amar, embora estejamos em planos diferentes, continuando o amor, mas não a tristeza, como fala, aquela tristeza desesperadora. Tristeza a gente tem, mas aquela tristeza de saudade, né? Com certeza, mesclada com a certeza que um dia isso vai acabar, né? Que um dia a gente vai se reencontrar. Que dói bastante, né? Ainda, a gente pode falar, né? Tem aí a nossa casa mesmo, que chama Casa de Suca, né? Suca, a dor ainda está muito grande aqui, né? Que foi primeiro que nós. Mas, com certeza... Mas com certeza ela está bem, está nos ajudando aí, né? Como falaram aqui, está com a gente, ouvindo a gente até melhor do que antes, né? E nos apoiando aqui, né, na nossa caminhada, e aguardando que a gente não pise na bola para poder encontrar com ela de novo lá, né? É assim, né? Que a gente precisa entender. Mas realmente as pessoas que ainda não acreditam, se a gente que com esse entendimento já dói, só de falar dela já dói, imagina essas pessoas que não acreditam. É um sofrimento muito doído, né? É desesperador, né? Muito grande mesmo. A gente tem o caso na família agora. É difícil isso, é muito difícil. Né? E não tem como, porque isso é uma caminhada de cada espírito. É do tempo de cada espírita, né? De cada espírito, do entendimento, da compreensão que ele tem, né, já da vida dele, né, da própria vida, da vida de todos à sua volta. Então, não adianta a gente querer cobrar ou querer julgar porque ele está errado. Não está errado. Cada um está no seu caminho, né? Como a gente falou aqui agora, cada um está no seu caminho. O que a gente pode fazer, como fez a oração, falou aqui a nossa oração, é realmente fazer as nossas orações, pelas pessoas que a gente tem afeição, nem só aqueles que se foram já, né, que já partiram para o espiritual, mas também aqueles que ainda estão nesta caminhada e que estão precisando de força, que estão precisando de ânimo, né, que estão precisando de compreensão, que estão precisando de amor e fé no coração, para que elas tenham força, né, para que elas se sustentem, para que elas consigam vencer elas mesmas, para que elas continuem no caminho, no bom caminho, né,
semeando bem e colhendo bem, né? Porque a gente não quer o mal já de ninguém, muito menos daquelas pessoas a quem a gente tem afeição, né? Que a gente quer ver bem, né? Quer ver saudável, quer ver feliz, né? Então a oração nos serve para isso, né? Esteja aqui, esteja lá. Como a gente cantou a música antes, né? A vida é bonita em qualquer lugar, onde a gente estiver, né? É para ela ser bonita, é assim que a gente precisa vê-la, né? Então que a gente possa orar mesmo para as pessoas que a gente tem afeição, para que elas enxerguem isso, que a vida delas é bonita, onde quer que ela esteja, cada um tem seu pedaço, cada um tem seu motivo, né? Seu tempo, né? Sua caminhada, sua estrada para seguir e ser feliz. Quer falar, amor? Cidinha, quer falar? Não, só que hoje realmente, assim, bateu uma saudade muito grande, né, do meu marido hoje. Você falou aí, tem dia que fica difícil, mas a gente eu também, entende, né? Falando dela aqui fora, ainda é bem difícil. Né? Mas é amores que... Estamos aí, né? Basta construir um amor que se distrai isso tudo. Não se distrai. Com certeza ele está esperando, né? Você está aí no caminho para achar ele. De volta. Tem dia, assim, não é sempre, mas tem dia que vem uma saudade muito grande, né? Aí eu falo, meu Deus, eu não quero prejudicar ele, né? Com o meu sentimento. Então, não, mas a gente é o que eu estava falando. A gente pode ter esse sentimento. Eu estou falando, embora a gente já tenha tanto tempo de doutrina, o que a gente não pode é se revoltar e se desesperar. Ou ficar falando, por que foi, por que não foi, porque não sei o quê. A gente dói. Né? A saudade é prova da nossa afeição. Normal. Né? É só você, quando, que nem a oração falou, então quando a gente está sentindo, deixa sentir, mas para ele a gente manda esse amor mesmo, né? De aceitação, né? De esperança, né? Pensamentos de fala tudo aí, que eu também estou firme aqui. De que então, um dia nós voltamos junto de novo, essa é a certeza que eu tenho, né? Mas sentir a gente pode, não é errado sentir. Não, né? Então, que nem geralmente assim começo a chorar naquela saudade, mas é saudade mesmo, não então, reclamar. O que prejudica é a revolta, né? O que é doído é o desespero, quando a gente não sabe, a pessoa não sabe que vai reencontrar, né? Aí, né? É doído, mas a gente não, a gente já sabe, né? Então a gente sente sim muita falta, né? Muita saudade, mas é aquela saudade assim, tudo bem, eu tô sentindo, né? Porque amo, né? Mas eu tenho certeza que nós vamos nos reencontrar, né? Fica bem aí onde você está, né? Olha nós aqui onde nós estamos e verdade. Vamos seguir. É verdade, é isso mesmo. Isso aí. Né? Vamos tentar tocar? Pai amantíssimo, nesse momento, Pai, pedimos as suas bênçãos, caia sobre os nossos lares, onde depois do aprendizado do Evangelho de amor do nosso Cristo Jesus, nós possamos ter o entendimento necessário a cada um de nós, principalmente poder aplicar esses estudos em nossas vidas. Pai, cuida nesse momento do lar da Cidinha, cubra de bênçãos cada membro da família dela, os animaizinhos queridos que ela ama com tanto carinho, as suas filhas. Cuida do lar dela, Pai. Proteja aquele lar com todo o teu amor, com toda a tua luz. Cuida também do nosso lar, dos nossos familiares. Também daqui, desse hotel onde nos encontramos, proteja cada um daqui que está hospedado, que estão aqui passando férias, descanso. Todos eles, ao retornarem para as suas casas, possam retornar em paz, em segurança, levando daqui as melhores lembranças e momentos de lazer, união e família. E pedimos também, Pai amado, que possa cobrir todos os planeta Terra, todos os lugares
de sofrimento, nos hospitais, nos asilos, nas clínicas, em todos os lugares, os irmãos e as irmãs que estão em abandono, vivendo nas ruas, debaixo das pontes, nos becos da solidão. Cuida também, Pai, dos lugares de conflito. Põe as suas mãos sobre os membros, líderes de cada desses povos. Graças te damos, Pai Altíssimo, e nós, o seu amor. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja, que assim será. Sim, Que assim seja.